temos hoje uma pauta importante, né? Quando a gente fala sobre os Estados Unidos, tem sido um tema constante, né, dos nossos episódios aqui. Donald Trump, o impacto de Donald Trump no mundo, na economia, e o que está acontecendo com a economia dos Estados Unidos, Daniel? Tivemos a divulgação do PIB americano no primeiro trimestre de 2025 e houve um recuo de 0,3% em base anualizada. É o primeiro trimestre de retração do PIB americano. Pode ser que, caso isso se repita no trimestre seguinte, os Estados Unidos entrem formalmente em uma recessão, tecnicamente em uma recessão. Rapidamente, Donald Trump arrumou várias explicações. Em primeiro lugar, é culpa do Biden. Em segundo lugar, não é culpa das tarifas, porque está indo tudo muito bem. Em terceiro lugar, tenho paciência porque nós estamos construindo algo grande, algo robusto, algo estruturante na economia americana e mudanças dessa envergadura demandam tempo. Então, o Donald Trump acaba encaixando aí um discurso para dizer que não é bem assim e também para dizer que não é culpa dele. E esse encolhimento do PIB americano em 0,3%, bem antes do previsto, já havia aí uma projeção de que a economia americana poderia desacelerar e alcançar o terreno negativo, o terreno do encolhimento do PIB, mas não tão cedo como a gente tem observado. É importante também registrar que o governo Donald Trump completou 100 dias. Sim, já temos 100 dias de Donald Trump no poder, e durante esses 100 dias, Donald Trump assinou 220 ordens executivas. Seria o equivalente no Brasil à MP, né, a medida provisória, uma forma de você contornar o Congresso e tentar ali aumentar o poder do executivo. E também me chamou particularmente a atenção uma pesquisa do Instituto Ipsos, do jornal Washington Post e da rede de TV ABC News, que foi divulgada no domingo, que mostra que o Donald Trump tem a pior aprovação aos 100 dias de mandato de um presidente americano em pelo menos 80 anos. Então, nós estamos falando de um Trump que tem a aprovação de 39% dos americanos e a desaprovação de 55%. Claro que isso não totaliza 100%, porque existem ali aqueles que não sabem ou não quiseram responder. Sobre a economia americana, 73% disseram que ela está em má situação, 53% afirmam que a economia piorou desde que Donald Trump tomou posse. E, claro, diante de um cenário como esse, nós acabamos tendo algo que vai impactando negativamente a popularidade do presidente americano. Um outro registro que eu queria fazer é que o déficit comercial americano, ele aumentou, né? Nós tivemos, durante o último período, um aumento de 9,6%, chegando a 162 bilhões de dólares. Esse dado foi divulgado na última terça-feira, 29, ou seja, no dia de ontem. Isso poderia ser explicado, uma das hipóteses que está sendo levantadas, é que você teve um aumento das importações justamente para evitar o tarifaço do Donald Trump, tarifaço que entraria em vigor ali no início de abril, e esses dados aqui acabam se referindo ao mês de março de 2025. De qualquer maneira, é uma série de notícias relativamente ruins em relação ao governo dos Estados Unidos e, em particular, no que diz respeito ao desempenho econômico. A gente tem uma economia americana que continua com déficit comercial importante, a gente continua com uma economia americana com muita incerteza em relação ao futuro, e uma economia americana que agora apresenta um encolhimento do PIB em 0,3% no primeiro trimestre de 2025. Está tudo bem, é tudo culpa do Biden, precisamos ter paciência, e não tem nada a ver com as tarifas, nem com as lambanças que têm sido feitas pelo governo americano, o governo do Trump, dentro de um cenário onde o grau de incerteza está num patamar extremamente elevado. Falando sobre os Estados Unidos, vamos para o Canadá, cruzar a fronteira norte dos Estados Unidos, Daniel Souza. No Canadá tivemos eleições e, sem surpresa nenhuma, os liberais, quer dizer, é uma surpresa se a gente pegasse as pesquisas eleitorais de alguns meses atrás,
quando os conservadores apareciam muito à frente, naquele período final ali do governo do Justin Trudeau, mas de lá para cá eles tiveram um grande cabo eleitoral que foi Donald Trump. Donald Trump começou a dizer que ia tarifar o Canadá, que o Canadá se tornou o 51º estado americano, e o Partido Liberal conseguiu endurecer um pouco, né, o seu discurso, responder à altura, e isso acabou levando, portanto, também a um crescimento das expectativas do liberal com relação aos votos, e, de fato, nós tivemos uma vitória do Partido Liberal, que conseguiu 169 cadeiras. Isso não é suficiente, Daniel, para que o Partido Liberal consiga montar um governo sozinho, mas quase. A gente precisa, no Canadá, para conseguir montar a maioria no parlamento, de 172 cadeiras. Eles estão apenas 3 cadeiras abaixo disso. Então, não vai ser muito difícil para o Partido Liberal montar esse governo. A gente tem um segundo bloco, que é exatamente o bloco do Partido Conservador, com 144 cadeiras. Então, está consideravelmente abaixo, a gente está falando de 25 cadeiras de diferença. E, naturalmente, o Partido Liberal vai ter aliados para conseguir, Daniel, 3 cadeiras, apenas 3 cadeiras já é suficiente para que o Partido Liberal consiga formar uma coalizão de maioria. E ainda tem o Quebec, né, que tem 22 cadeiras. O Bloco do Quebec, Daniel, naturalmente discorda do Partido Liberal do ponto de vista nacional. Eles querem mais autonomia e tudo, mas com relação a uma série de temas, a concordância, existe a possibilidade, essa negociação não começou ainda, mas existe a possibilidade do Bloco do Quebec integrar a coalizão do Partido Liberal, e tem ainda o novo Partido Democrático, o NPD, que tem 7 cadeiras. É possível montar também. E tem o pequeníssimo, né, Partido Verde, que conseguiu 1 cadeira. Agora, uma coisa importante, Daniel, que me chamou muita atenção, é que, isso a gente falou lá atrás, o Mark Carney, né, que era o primeiro-ministro e que agora deverá ser o próximo primeiro-ministro, enfim, está praticamente eleito para ser o próximo primeiro-ministro, ele não era membro do parlamento, o que não é muito normal, não é proibido, mas no primeiro-ministro é um parlamentar. Ele não era, e agora ele conseguiu o mandato. Agora, olha como é que o mundo dá voltas, Daniel Souza. Os 2 principais rivais do Mark Carney não conseguiram mandatos nas suas regiões. Então, o conservador, o Pierre Poilievre, não conseguiu ser eleito no seu distrito, assim como o Jagmeet Singh, que é o líder do Partido Democrático, também não conseguiu o seu assento. Ficou muito claro, Daniel, que fazer uma contraposição ao Donald Trump foi o que elegeu o Partido Liberal. O que pegou muito mal foi que, por exemplo, o candidato do Partido Conservador, né, o Pierre Poilievre, começou a falar em Canada First. Né? Então, meio que pegar a ideia de... Não pegou bem, os canadenses não gostaram muito e pareceram satisfeitos com a reação do Partido Liberal, que mais uma vez começou lá com Justin Trudeau, o Mark Carney, que não é exatamente um político muito tradicional, ele foi um cara que é a primeira vez que ele é eleito para alguma coisa e tudo, mas conseguiu encarnar essa resposta constante a essa ideia de Donald Trump, de que o Canadá vai ser o 51º estado americano. Portanto, Daniel, teremos um liberal no Canadá, Daniel. Lembrando sempre que os liberais no Canadá seriam mais à esquerda e os conservadores seriam mais à direita, né? Seria o liberal ali no sentido que é mais conhecido como os Estados Unidos, como o Canadá, como a Austrália. É uma conotação um pouco diferente, né, da que os liberais têm no Brasil.